Ele era comum em Rank F, mas treinou com heróis lendários e se tornou overpower. Começamos a história acompanhando um cidadão ali sendo graciosamente espancado durante seu treinamento e temendo de arrasta por conta disso. Vemos então que um grupo de observadores está por ali, feliz da vida em ver que ele melhorou ao longo dos últimos anos, e segundo eles, no próximo teste de promoção para o Rank E, o cidadão ali vai tancar de boaça. Algum tempo depois, vemos que os candidatos para o teste de promoção para o Rank E são registrados, e Rick, nosso prota, é um deles, e a recepcionista que se chama Alisa está feliz em vê-lo novamente. Segundo ela, faz 2 anos desde a última vez que se viram, que foi justamente quando Rick, que ainda era um funcionário da guilda, pediu demissão para tentar a sorte como aventureiro. Ela menciona que ficou surpresa ao saber que Rick se tornou aventureiro, e ele não pôde culpá-la, afinal, começar a sua jornada como um aventureiro ali depois dos 30 anos é algo praticamente impensável, visto que normalmente as pessoas começam como aprendizes de Rank F ali na adolescência e se tornam Rank E apenas 2 anos depois. Alisa se pergunta onde ele esteve, então Rick explica que estava nas montanhas treinando com alguns aventureiros. Eis então que um cidadão chega por ali encharcado de cana e convida a Alisa para sair. E bem, nosso prota coloca ele para mimir e Rick aproveita para pedir a todos para beberem com responsabilidade e se inscreverem e ativarem o sininho caso ainda não sejam inscritos aqui no canal do Mob. Alisa então lhe dá seu bilhete de exame e deseja a ele uma boa sorte no teste para Rank E. Rick, porém, fica horrorizado quando seu bilhete tinha um número de 4242, o que, segundo ele, é considerado um número de muito azar. A cena muda e vemos que do lado de fora, Rick diz a uma garota chamada Rhianette que terminou seu registro, e ela chama a atenção dele pelo fato de que ele deveria focar nos olhos dela, não na sua comissão de frente. A cena volta lá pra dentro e vemos que todos ficam chocados ao ver uma marca da mão de Rick na armadura do sujeito, porque ela é feita de aço. Estão surpresos? Calma que tem mais. O cidadão ali que tá chumbado de cana é um ex-aventureiro de Rank A. Seu nome é Donald, o Cavaleiro Selvagem, e ele é um criminoso procurado. Alisa fica chocada ao se perguntar se Rick ficou forte o suficiente para deixar facilmente uma marca de sua mão em uma armadura de aço, e é nessas que a gente começa a ter a dimensão do quão overpower esse sujeito já é e se tornará durante a temporada. A cena muda e vemos que Rick está medindo sua altura e os examinadores ficam chocados ao ver que ele tem 32 anos. Ou seja, galera, segundo esses doidos é impossível ter um sonho depois dos 30. Depois disso, os participantes têm sua energia mágica testada colocando as mãos em uma bola de cristal. Alguns caras tiram D-, uma garota ali tira um C+, e bem, finalmente chegou a vez do nosso prota, e eu confesso que já tô em êxtase imaginando essa porcaria explodindo por conta de poder. Porém, a luz que ele gera no cristal é tão patética que ele recebe um F- e cacetada que quebra de expectativa. Os outros nunca viram a pontuação tão baixa e começa a debochar do nosso prota. Nisso, Rick sai e os examinadores ficam chocados quando a bola de cristal se quebra, e minha fé no protagonista overpower foi restaurada. A próxima etapa da avaliação faz os participantes atacarem algo para medir sua força e a força que eles podem gerar. O dispositivo pode absorver ataques incrivelmente poderosos, então os participantes são orientados a não se segurarem. Esse dispositivo é como se fosse um saco de slime. Em um flashback, vemos alguém explicando a Rick sobre isso. Nosso prota foi informado de que o corpo humano é a base de um bom lutador, independentemente das armas ou magias que possuam. Rick foi instruído a destruir o saco de slime dourado com suas próprias mãos, porque uma vez que ele pudesse fazer isso, ele teria construído um corpo em que ele poderia confiar. No entanto, esse saco de slime dourado é conhecido por ser tão forte quanto presas de dragão. Rick tinha certeza de que não seria capaz de destruí-lo com suas próprias mãos, mas foi informado de que isso é simples para um aventureiro. Seu instrutor revelou que ele poderia destruir 200 de uma vez e demonstrou um pouquinho de seu poder, e Rick teve que trabalhar pra cacete para conseguir isso, e para conseguir tal feito foi necessário acertar 50.000 socos todos os dias no saco de pancadas dourado. Voltamos então para o momento atual, onde um cara impressiona a todos quando ataca um saco usando magia de fortalecimento. Um pequeno garoto ao próximo, e ele declara que chegou a hora de mostrar sua força. Esse garoto é o segundo filho do Duke, e rumores dizem que apesar de ter apenas 11 anos, ele possui magia equivalente a um rank C. Esse prodígio infantil então choca a todos quando prepara seu ataque, e eu já tenho a sensação de que esse cara vai me irritar. Sua preparação é realmente uma exibição grandiosa, mas todos ficam surpresos quando o ataque se revela uma pequena bola de fogo. Vemos que todos ainda estão impressionados com o dano que ela causa e o chamam de gênio. Rick também está impressionado porque o garoto usa uma magia de chamas nível 3 composta pela natureza. Vemos então mais um flashback mostrando o treinamento de Rick, onde vemos uma pequena garota usando um ataque de fogo incrivelmente poderoso
contra ele, e eu sei lá. De alguma forma estou realmente gostando desse anime até o momento, e até as pitadas de comédia nele estão me cativando. Ambos os ataques eram ataques de chamas, mas pareciam muito diferentes, então Rick se pergunta se o garoto comprimiu seu ataque para uso interno. Finalmente chega a vez de Rick e o examinador não espera muito dele, afinal, se a magia não foi treinada desde cedo, as chances de crescimento mais tarde na vida são impossíveis. Além disso, os resultados de Rick no teste de magia foram miseráveis, então o examinador recomenda que Rick simplesmente desista agora. Rick concorda com tudo que ele disse, mas não consegue deixar de pensar em seu treinamento. Ele estava exausto de tanto socar aquele saco de pancadas um dia, mas recusou-se a desistir. Nosso prota entende que começou sua jornada muito tarde, mas acredita que sua idade não deve definir o restante de sua vida. Por causa disso, Rick atinge o saco de pancadas e surpreende a todos quando destrói completamente com apenas um soco. Rick provavelmente desconhece a própria força que possui, pois ele se pergunta se a bolsa estava com defeito. Todos olham com terror enquanto se perguntam quem diabos é esse cara. O garoto fica furioso com Rick por roubar a atenção, mas planeja se exibir durante o teste de habilidade defensiva. Momentos depois, vemos que todos estão novamente chocados quando Rick se defende contra a magia composta de nível 4, algo que o garoto nem conseguiu fazer. O examinador fica surpreso ao ver que Rick usou apenas magia de defesa de nível 1 para bloquear o ataque, então decide subir para o próximo nível. Ele usará magia de ataque nível 5, então o examinador sugere a Rick que utilize uma magia superior à defesa de nível 1. Rick, no entanto, surpreende a todos novamente a revelar que só pode utilizar magia de nível 1 no ataque e na defesa. Mas ele garante ao examinador que ficará bem, então o examinador se ofende, acreditando que Rick está o subestimando. O examinador decide não se segurar e começa sua invocação. Ele libera um ataque de nível 5, chocando a todos com seu imenso poder, e até um cavaleiro se preocupa ao ver toda essa demonstração de poder mesmo à distância. Seu nome é Sylvester, e ele corre para a arena porque não podia acreditar que um ataque tão poderoso como esse seria usado durante um exame. Sylvester é então informado sobre Rick e como ele conseguiu bloquear um ataque de nível 5 com apenas magia de defesa de nível 1. Ele assume que isso deve ser uma espécie de piada, mas é informado de que não é. É apenas um impressionante aventureiro de 32 anos. O relatório de Rick revela que ele foi recepcionista da guilda por 14 anos, e Sylvester parece não saber o que significa a palavra recepcionista, e o poder de Rick o faz se perguntar se isso é um título dado a alguém que derrotou um dragão. Meu sapato. A cena muda mais uma vez e após o exame escrito, Rick expressa como está confiante de que foi muito bem. Nesse momento, o prodígio chamado Freed se aproxima furiosamente de Rick, e eu tinha certeza absoluta de que esse cara seria irritante. Rick mal se lembra desse garoto, então assume que ele está perdido e se oferece para encontrar seus pais. O garoto fica fudido da cara e explica que Rick tirou toda a atenção que vinha para ele. Nesse momento, a irmã mais velha de Freed, que se chama Angélica, chega por ali e fica chateada que Rick fez seu irmão chorar. Freed diz que o homem de 40 anos estragou tudo, mas Rick corrige o irritado garoto, dizendo que ele tem apenas 30 e poucos. Angélica acredita apenas no seu irmão e desafia o homem de 40 anos para um duelo. E Rick aponta que ela só sujou a luva, mas Annette explica que pegar uma luva significa que ele aceitou o duelo. Momentos depois, os dois chegam a uma arena e a Angélica declara que irá punir o velhote. Como os duelos no reino permitem que cada participante proponha uma condição para o duelo, Angélica propõe que o perdedor deve servir ao vencedor até o fim de suas vidas, e seu irmão a incentiva, e eu só penso no quão profundo a moça acabou de cavar a própria cova. Angélica é uma cavaleira de segunda classe, e Rick fica chocado ao ver que isso significa que ela está no mesmo nível de um aventureiro de rank B. Aventureiros de rank B são poderosos o suficiente para derrotar monstros sozinhos, mas Annette ainda diz a Rick para pegar leve com ela. Rick pensa que ela entendeu tudo errado e aponta que ele é apenas um aventureiro de rank F que acabou de se registrar alguns dias atrás. Rick teme que não sairá vivo do duelo, então Annette diz para ele lembrar apenas do seu treinamento dos últimos 2 anos. Ele começa a se inspirar ao lembrar do treinamento, mas lembra também do quão terrível isso tudo foi, e essas lembranças o fazem vomitar. Annette diz para ele ser mais confiante e lembra do grupo que o treinou. Esse grupo, chamado de Punho de Oriralcum, orgulha-se de ser o mais forte do continente, e eles consideram Rick como um de seus membros. Rick agradece a Annette por restaurar sua confiança e se aproxima de Angélica. Angélica sabe que Rick é um rank F, então promete se abster de tirar sua vida. Ela se prepara para a luta e Rick percebe que ela é do tipo espadachim que fortalece seu corpo e armas. Angélica se pergunta se ele será capaz de acompanhar sua velocidade e Rick fica chocado quando ela passa voando por ele. Ela explica que desacelerou um pouco para Rick e se pergunta se ele não está falando porque está chocado. O pequeno nerd ri do prota e explica que as pessoas chamam sua irmã de Flash por causa de sua velocidade. Angélica declara que atacará de verdade dessa vez e usa seu ataque incrivelmente rápido novamente. Rick fica quieto novamente, mas vemos que é porque ele vê a Angélica se movendo
movendo muito devagar. Ela é ainda mais lenta do que quando Rick anda, então ele se pergunta por que alguém a chamaria de Flash. Rick, que ainda não percebeu o quão deslocado da realidade ele é, desvia facilmente do ataque dela, mas Angélica pensa que isso tudo foi apenas sorte, pois apenas alguns cavaleiros de primeira classe são capazes de reagir adequadamente à sua velocidade. Ela tem certeza absoluta de que ele não vai conseguir desviar uma próxima vez, mas Rick continua desapontado com a lentidão dos movimentos dela. Ele não acredita que ela seja uma cavaleira e se pergunta se ela conseguiu o título por causa de nepotismo. Rick considera por um momento que ele pode realmente ser forte, mas então ri dessa ideia. Ele se prepara para desviar do ataque novamente, mas Angélica tropeça e começa a rolar descontroladamente em sua direção. Rick mal consegue desviar de seu ataque descontrolado, mas não percebe. Ele não consegue ler os movimentos dela e assume que aquilo ali foi uma habilidade incrível. Esse pequeno incidente o faz lembrar que ele é apenas um rank F e que há uma grande diferença de habilidade entre ele e uma cavaleira de segunda classe. Angélica sabe que realmente tropeçou, mas decide fingir que o ataque foi proposital. Ela declara que ela atacará novamente, mas se moverá ainda mais rápido dessa vez. Seu próximo ataque causa um grande desgaste em seu corpo, então ela só pode utilizá-lo 3 vezes. Ela usa o ataque que deveria ser muito rápido, mas ainda é bem lento aos olhos de Rick. O desavisado Rick teme que ela possa estar utilizando outro ataque rolante aterrorizante se ele fizer o movimento errado, então ele desvia cuidadosamente. Angélica fica chocada e se pergunta o que deve fazer, pois só pode utilizar o ataque mais 2 vezes. Ela então decide usar seus 2 últimos ataques em sucessão e Rick percebe que precisa revidar. Nesse momento, Angélica tropeça novamente em sua última tentativa. Rick pensa que é outra técnica aterrorizante e teme que seu ataque não aterrisse a tempo. Quando a poeira se dissipa, vemos que o ataque de Rick criou uma cratera imensa no chão e Angélica fica horrorizada ao perceber que se não tivesse tropeçado, o ataque incrivelmente poderoso de Rick teria atingido ela. Nosso protavoado pensa que ela desviou de propósito e ela se pergunta quem é esse cara. Rick explica que ele é apenas um aventureiro de rank F e costumava ser recepcionista da guilda 2 anos atrás. Rick não tem certeza de que pode fazer muito contra uma cavaleira de segunda classe, mas ele fará o seu melhor durante o duelo e usará isso como uma experiência de aprendizado. Ele se prepara animadamente para continuar a luta, mas fica chocado quando Angélica simplesmente se rende. Frid fica chocado com isso e Angélica diz que deixará ele vencer dessa vez. Ela tenta sair de lá o mais rápido possível, mas Rick a lembra das condições do duelo. Rick diz que na verdade não propôs nada, mas ele tá bem em utilizar as condições dela. Angélica não quer servi-lo pelo resto de sua vida, então perde suas pernas para que exceda os seus limites mais uma vez e foge correndo ali. Rick não sabe se deve considerar isso uma vitória ou não, mas Rianette o lembra que tem coisa mais importante vindo por aí. Afinal, é a hora dos resultados do teste preliminar. E nesse momento Rick quase vai de arrasta quando ela revela que os outros membros do grupo deles chegarão em breve. Ele se pergunta por que diabos eles estão vindo e ela explica que eles querem ver como o Rick está se saindo. Rick tem um pressentimento muito ruim sobre isso, mas já é tarde demais, pois vemos que os outros estão a caminho. Na manhã seguinte, ele entra no salão principal do exame, onde todos os participantes estão sentados, enquanto um dos atendentes diz que todos têm seus cartões de admissão com eles e que um a um os juízes enviarão um mana para os seus cartões. Se o cartão brilhar vermelho, o participante falhou e precisará tentar novamente no próximo ano, mas se o cartão brilhar em azul, isso significa que o participante passou no exame. Rick está extremamente assustado, sem saber o que vai acontecer, enquanto olha para Rianette buscando algum tipo de conforto. Ela calmamente diz para ele não se preocupar e ter fé em si mesmo, já que ele treinou muito nos 2 últimos anos, e ela pessoalmente acha que isso deve ser suficiente para passar no exame. Isso parece trazer algum alívio para Rick, enquanto ele pensa em como Rianette é bonita, mas ao mesmo tempo ele percebe que deve ser muito velho para ela. Rianette se volta para ele e diz que ele não precisa se preocupar, pois mesmo que ele falhe no exame, sempre pode tentar no próximo ano, mas aí eles terão que aumentar a intensidade de seu treinamento em 3 vezes. Isso obviamente o deixa nervosão, pois ele mal conseguiu sobreviver ao treinamento normal. Porém, antes que ele possa dizer qualquer outra coisa, seu cartão começa a brilhar, piscando em vermelho e azul repetidamente, construindo aquele suspense básico de lei, até que finalmente ele se revela na cor azul, o que significa que ele passou no exame. Ele sai do salão ao lado de Rianette tudo felizão ali, quando de repente sente um cheiro muito forte e cobre o nariz. O cheiro parece vir de um cara bastante extravagante que se aproxima da elfa e pega seu braço. Ele se apresenta como Raster, o Duque do Reino do Norte, e eu já tenho certeza que assim como o Pivete Ranhento do episódio anterior, esse aqui tem tudo pra me gerar muita raiva. Raster nem parece notar Rick por ali e começa a dar em cima de Rianette, dizendo que ela é tão bonita que ele está disposto a tomá-la como sua segunda esposa. Felizmente Rick intervém
mais uma vez o que azeda o humor de Raster, que olha pra ele com desprezo e pergunta o que diabos um velho feio quer com ele. Rick diz a ele que Jeanette é sua namorada e ele não pode deixar ninguém dar em cima dela, mas Raster começa a rir e afirma que não consegue entender como um homem de meia idade pode conquistar uma mulher bonita como ela. Ele percebe o cartão do exame de aventureiro na mão de Rick e começa a rir, afirmando que não pode acreditar que alguém possa ser um aventureiro de rank F na idade de Rick, mas Rick retruca, dizendo que Raster também não parece ser muito forte. Raster o chama de pessoa de terceira categoria por não perceber sua grandeza, já que ele se tornou um aventureiro de nível E aos 14 anos e atualmente ele é um aventureiro de rank A, além de ser examinador da segunda fase do exame. Meu sapato, galera, olha o nível dos examinadores. Ele se volta para Jeanette, a convida para um jantar, mas Jeanette fica ao lado de Rick, ao contrário do que ele pensava, e diz a Raster para ir embora, pois o perfume dele é forte demais para o gosto dela. Furioso, Raster se vira, prometendo colocar Rick em seu devido lugar quando chegar a hora. Eis então que a cena corta para o idiotão ali que tá todo nervoso durante seu jantar por conta de Rick, e quem chega a chorar nas pernas dele era óbvio e chega a doer. Angélica e Reese, os dois palermas do episódio anterior reclamando que Rick fez malvadeza com eles. Na manhã seguinte, quando Rick chega ao centro dos exames, ele descobre que a segunda fase será batalhas simuladas, o que o assusta. Jeanette já pede pra ele se conter, mas Rick diz que terá que dar tudo de si contra esses participantes fortes, principalmente se Raster for seu examinador. De repente, um cara chama Rick e diz que ele será o examinador do dia. Isso faz com que Rick se sinta um pouco aliviado, enquanto o cara diz a Rick que é realmente inspirador ver um cara da idade dele tentando se tornar um aventureiro. O examinador se apresenta como Lynx e informa a Rick que ele também decidiu se tornar um aventureiro bem tarde, aos 25 anos, e tem se esforçado desde então. Ele diz a Rick que seu objetivo é se tornar um aventureiro de rank A, mas só se tornou nível B até então e isso já levou 20 anos, então ele nem sabe se um nível mais alto poderá ser possível para ele. Rick lhe dá um pouco de confiança e eles apertam as mãos antes do examinador sair, desejando boa sorte a Rick. Após essa interação, enquanto está na sala de espera, Rick parece estar ali de bom humor e tal, quando uma pessoa abre a porta e informa aos participantes que o examinador Lynx adoeceu repentinamente, então Raster assumirá o seu lugar por enquanto. Mas que desculpinha mais esfarrapada, parece palhaçada, gente. Rick, que o que tem de músculo não tem de cérebro, tá ali de boaça, e Jeanette o lembra quem é o cidadão e ele começa a surtar. Ela afirma que Raster é o Duque do Reino do Norte, o que significa que ele deve estar relacionado com a Cavaleira Angélica e o garoto chorão de ontem. Essa notícia é ainda pior, pois ele humilhou ambos. Os outros participantes também parecem preocupados, dizendo que Raster é um dos examinadores mais implacáveis, que adora torturar os participantes que chamam sua atenção, tanto que ele ganhou o apelido de esmagador de nível F. Rick percebe que chamou mais atenção de Raster do que deveria, enquanto no campo, Raster obliterava um participante com seus feitiços, chamando de camponês de baixo escalão e convocando o próximo participante. A alma de Rick está quase escapando pela boca nessa altura do campeonato, andando de um lado para outro na sala, totalmente nervoso, pois Raster definitivamente vai matá-lo, e tudo que ele quer fazer é correr de volta para casa. Mas se ele fizer isso, seus superiores triplicarão seu treinamento, o que também significa a morte. Então isso realmente o coloca em uma situação difícil. Jeanette se senta no chão e diz a Rick que se ele pode perder tanta confiança apenas com pessoas falando, ela espera que ele também seja capaz de ganhar confiança se as pessoas mostrarem a verdade pra ele. Ela diz que ele fez um treinamento suficiente para passar essa fase do exame com facilidade, não importa quem ele enfrente, e que nesse ponto ele não tem nada a perder e tudo a ganhar. Isso realmente coloca as coisas em perspectiva para Rick, que agradece a Jeanette por fazê-lo se sentir muito mais calmo agora. De repente, uma pessoa pequena com um capuz se aproxima e pergunta se Rick gostaria de saber seu futuro. Meu Deus. Rick, sendo o idiota que é, obviamente acaba aceitando a oferta, especialmente porque o cara promete que será de graça. Ele coloca a bola de cristal na mesa e pede a Rick para se sentar, mas Jeanette percebe que na cadeira tem um feitiço. Infelizmente, Rick desaparece antes que ela pudesse fazer algo, o que a deixa furiosa, a ponto de utilizar uma magia tão poderosa que seu corte atravessa a bola de cristal e a parede atrás da pessoa, que se revela ser Freed. Ela percebe que era uma magia de teletransporte e pede a Freed para revelar onde enviou o Rick. E quando o imbecil ali se recusa, ela literalmente usa seu dedo para cortar os cílios dele, ameaçando que da próxima vez serão os olhos. Isso obviamente assusta a Freed, que revela que o teletransporte é uma magia muito complexa até para um gênio como ele, então ele só pode teletransportar alguém por no máximo 100 metros de distância. Então ele deve estar por perto. Acontece que o Rick foi teletransportado para trás do centro de exames, perto de uma praia, mas antes que ele pudesse entender o que estava rolando,
rolando, um grupo de pessoas vestidas de preto o cerca completamente. O velho mordomo diz a Rick que eles precisam que ele desapareça por um tempo e se apresentam como os guardas de elite do Reino do Norte. Rick percebe imediatamente que isso aí é um plano de Raster. O mordomo revela que todos eles são equivalentes a aventureiros de rank B e A, então Rick não tem chance contra eles. Porém, adivinha quem aparece por ali? Sim, meus queridos, são os brother. Nosso pro tá perguntando o que diabo ele tá fazendo por ali. Rick fica com medo enquanto eles descem do penhasco e diz ao mordomo para eles irem embora, pois a vida deles agora está em perigo. Mas o careca ali acaba atacando um dos membros da equipe de Rick, que nem se move, pois a lâmina se quebra no momento em que toca sua pele. O idiota então tenta socá-lo, mas ele simplesmente agarra seu punho e o transforma em guisado. Isso não parece chocar o outro superior que tá olhando por ali, enquanto o careca não sabe o que fazer. Pra sua surpresa, o gigante ele faz um feitiço de cura nele e cura seu braço, lhe pedindo pra praticar mais. O loirinho então com a orelha de elfo, então cola em Rick e pergunta se o que tá rolando ali é aquela parada desgastante que fazem de tentar arrumar treta com alguém por algum pretexto, e Rick confirma. O rapaz então diz que vai resolver tudo de forma pacífica e ele não precisa se preocupar. Eis então que ele sumou no negócio ali que parece um fuzil, o qual ele chama de Super Canhão com Julieta revisada, carregada com pedras mágicas e balas de chumbo. Rapaz, o maluco vai jantar eles na bala. E tudo, exatamente tudo nessa situação parece bizarra, principalmente o fato dos mordomos burrão investirem nele portando armas brancas. Cara, eu tô amando o nonsense desse anime, é sério. De repente, um dos guardas agarra a pequena garota demônio que se chama Alicerete com uma faca no pescoço e diz aos seus superiores para largarem suas armas. Rick tá totalmente horrorizado e diz a eles para soltarem a garota pelo próprio bem deles, enquanto a Alicerete simplesmente pensa que esses homens ali estão brincando. O cara então acaba batendo na cabeça dela, o que deixa ela furiosa, então ela os explode. O mordomo lentamente percebe quem são essas pessoas, pois reconhece a baixinha como Alicerete, a maga vampira, que é a maga mais forte da Terra. Ele também reconhece o loirinho ali, o nome dele é Ed Wolf, o meio elfo, meio anão, que possui mais de 50 anos e suas técnicas parecem estar um milênio à frente de seu tempo. Ele reconhece também Ash Orc, o mencionando como uma besta sábia, incrivelmente forte e incrivelmente inteligente, detentor de todas as magias de suporte existentes. Ele afirma que essas pessoas pertencem ao grupo mais forte do mundo, com apenas membros de nível S, conhecido como o Punho de Orichalcum. Alicerete então lida com todos eles, explodindo eles aqui e ali, enquanto Rick corre de volta para o salão de exames para encontrar com Ryanette, que coloca Freyd contra a parede. E antes que eles possam conversar, a porta se abre e quem surge por ali é Lynx, que entra esbagaçado e afirma que Raster o forçou a deixar o cargo de examinador e o trancou na sala. Raster perguntou a ele qual era o seu sonho e Lynx mencionou que ele era pobre e veio do interior. Seu sonho é construir uma escola para as crianças de lá e as ajudar a estudar. Raster diz a ele que se as crianças forem ensinadas por alguém idoso e medíocre como ele, certamente se tornarão pessoas medíocres também. Ele diz a Rick para sair do salão de exames para sua segurança e Rick está gloriosamente fudido da cara. Ele apenas tenta encorajar Lynx a não deixar seus sonhos morrerem e, caras, eu não aceito menos que o Rick arrancar a cara do Raster no tapa durante a batalha. Que ser humano desprezível, gente. A cena então muda a perspectiva e vemos Raster ali criando uma enorme coluna de fogo, pronto para acabar com a jornada de Rick como aventureiro ali mesmo, e Rick indo até ele com a alma pegando fogo de raiva, dizendo que vai fazer aquele imprestável sair voando. Enquanto Raster se divertia atormentando os pobres recrutas no pátio, um dos homens das arquibancadas olhava para baixo rindo da cena. Seu nome é Adolf e ele tem uma habilidade única. Ele tem a capacidade de observar os núcleos das estatísticas de alguém para descobrir como serão suas habilidades. Ele explica que existem basicamente 4 habilidades principais: força física, controle mágico, controle corporal e quantidade de mana. Ele parece estar se divertindo enquanto verifica cada participante que se apresenta diante de Raster, observando suas habilidades para descobrir se vão apanhar muito ou pouco do examinador. Vemos esse momento que um cidadão ali possui estatísticas medianas e ele é imediatamente dizimado pela magia de Raster, enquanto Adolf, obviamente, ri muito. Ele então decide verificar as estatísticas de Raster também e, como esperado, Raster tinha uma quantidade incrível de magia dentro de si, algo que apenas um rank A poderia ter. Ele então comenta que olhar para Raster por um minuto faz seus olhos doerem, pois suas estatísticas fortes sobrecarregam sua visão. De repente, ele nota Rick pronto para enfrentar Raster, mas Adolf nem pensa muito sobre ele, questionando
questionando por que um velhote sem graça está tentando se tornar um aventureiro nessa idade. Ele decide verificar essas estatísticas ali de qualquer maneira, e pra surpresa e horror desse cara, ele descobre que o Rick tem as habilidades máximas em todas as categorias, exceto a quantidade de mana. Olhar para os status de Rick por apenas alguns segundos faz seus olhos doerem intensamente, levando a rolar no chão de dor. Do outro lado do estádio, Rianette encontra a Lisa, que também veio assistir ao exame final de Rick e a convida para se sentar com o resto de seu grupo. A princípio, a Lisa fica assustada ao encontrar um orc e um vampiro demônio sentados por ali, mas Rianette diz que não precisa se preocupar com isso e se senta. O orc pergunta a Rianette o que ela acha de Rick naquele momento e, sem hesitar, ela responde que Rick passará facilmente no exame. A Lisa, no entanto, desconhece a força de Rick e afirma que não tem certeza disso, pois Wrestler é um imbecil a ponto de ficar judiando os recrutas mais fracos com sua magia superior. O orc então parecia preocupado, mas ao saber que Wrestler é um aventureiro de classificação A, ele se acalma, afirmando que isso não deve ser um problema para Rick. No campo de batalha, Wrestler o elogia por escapar de seus guardas, mas diz que não é pra se achar muito, pois os guardas eram, no final das contas, uns plebeus, enquanto ele é um prodígio de classificação A e um duque do Reino do Norte. Rick pergunta por que Wrestler se tornou um aventureiro, e ele responde que ele era um gênio e pensou em adicionar um aventureiro de classificação A em seu currículo para trazer ainda mais prestígio à sua família nobre. Mas na verdade ele não respeita os aventureiros e os considera todos uns camponeses, e esse comentário enfurece o nosso prota, que decide que perder para alguém que pensa dessa forma não é uma opção. Após isso, a batalha começa e imediatamente Wrestler dispara um jato de gelo em direção a Rick, que passa por Rick enquanto ele permanece imóvel. Wrestler ri, pois estava apenas brincando com ele, querendo assustá-lo. Enquanto isso, Rick tenta se acalmar, pois não pode deixar sua raiva controlar suas ações, lembrando-se de Rianette, que disse para ele ficar calmo e observar seu oponente durante o primeiro minuto. Wrestler acha que Rick está com muito medo de fazer qualquer coisa, então decide terminar a batalha o mais rápido possível. Ele usa sua magia de fogo extremamente forte e ataca Rick com ela, mas para surpresa de todos, Rick emerge das chamas sem nem mesmo um único arranhão em seu corpo. A Lisa fica surpresa enquanto o orc diz a ela que um ataque tão pequeno como aquele não faria nada ao corpo de Rick. Ele diz a ela que entre os 4 atributos principais, a quantidade de mana só pode ser treinada e desenvolvida até os 20 anos, mas como Rick começou a treinar aos 30, não havia como aumentar suas reservas. Por causa disso, o orc decidiu focar principalmente na resistência física e o que ela poderia trazer de bom. Para iniciar seu treinamento, ele fez Rick usar pesos no tornozelo de 100 kg cada e o forçou a correr por uma floresta inteira cheia de cobras demoníacas. De volta à arena, Wrestler ataca Rick com sua magia de vento, enviando ondas de vento cortantes contra ele, mas novamente Rick permanece em pé sem mover um único dedo por ali. Isso deixa Wrestler um pouco irritado e ele usa um feitiço de raios contra ele, mas Rick novamente resiste tranquilamente. Alice está realmente confusa com isso, então Rianette revela que Rick é tão forte quanto um aventureiro de classificação S, mas o problema é que ele mesmo não sabe disso, pois quando o orc treinava com ele, ele mentia para Rick, dizendo que até um aventureiro de classificação F seria capaz de fazer as coisas que ele estava fazendo, como por exemplo quebrar pedras com um soco, enquanto Rick quebrava as rochas ali como um doido, achando que qualquer fracote conseguiria fazer, o que não era verdade. De volta à arena, Wrestler perde completamente o controle e começa a atacar com várias combinações de magia de terra, raio, água, fogo e vento contra Rick, tudo de uma vez. Dessa vez ele acha que o velho participante definitivamente foi de vala, mas para sua surpresa absoluta, quando a poeira abaixa, Rick mais uma vez emerge partindo a enorme rocha ao meio e Wrestler fica chocado com a força do corpo de Rick, então decide resolver o problema com suas próprias mãos. Ele então usa magia para reforçar seu corpo e torna seu punho mais duro que aço, enquanto corre em direção de Rick com extrema velocidade. Rick, no entanto, não se move de sua posição e simplesmente lança um soco que, ao se conectar com o soco de Wrestler, faz com que ele seja imediatamente arremessado para longe. No entanto, ele recupera o equilíbrio e cai em pé, confuso sobre como esse homem é capaz de resistir aos seus ataques. Enquanto Rick decide que já observou o suficiente e chega à conclusão de que, embora Wrestler tenha uma quantidade incrível de mana, ele nunca treinou o suficiente, pois conseguia tudo o que queria facilmente. Por causa disso, cada movimento desse cara é completamente rude e ineficiente, e isso dá a Rick uma confiança insana, pois ele percebe que não há como perder para esse projeto de homem que está mais para um fracasso de possibilidades. Wrestler finalmente fica sério e decide utilizar sua magia de fogo mais forte de seu arsenal, mas mais uma vez, depois de dar tudo de si, o ataque de fogo de Wrestler é facilmente bloqueado por Rick, que simplesmente utilizou a mão para parar o ataque. Wrestler imediatamente corre em direção a ele para um ataque surpresa, mas Rick não é facilmente enganado e imediatamente contra-ataca. Felizmente, Wrestler conseguiu transformar seu corpo em aço, o que mal o salvou de ser pulverizado. Ele sacode a poeira de seu corpo, mas mesmo depois de tudo isso, ele não tá pronto para reconhecer as habilidades de Rick e chama isso tudo de coincidência. E isso, obviamente,
Coringa Rick, que se lembra de todo o treinamento que ele teve que suportar, como sobreviver a um ninho de dragão, correr através de explosões até se afogar em um lago venenoso. Ed Wolf então se lembra de como empurrou Rick de um penhasco e como Aliceret o esmagou sobre uma rocha e como ele foi atingido por troncos caindo enquanto treinava com Rianette. E tudo isso só foi possível de tancar, pois Ash Rourke conhece uma magia especial de cura que pode reviver um homem se ele morrer imediatamente, pois sim, Rick foi de vala várias vezes nesse treinamento todo e foi assim que ele conseguiu superar seus limites. E de volta à arena, Wrestler usa sua magia de terra para prender Rick com raízes, e junto com isso ele começa a entoar um longo feitiço que cria várias raízes ao seu redor que o envolvem completamente. Logo ele se torna parte de um golem de árvore e diz a Rick para rezar, pois não sairá vivo dessa arena. Rick então cria um pequeno tiro de ar, que é uma das magias mais básicas desse mundo, mas ele tá confiante nela porque praticou essa magia mais de 100 milhões de vezes. É treino pra cacete. Ele então quebra as raízes que o prendiam enquanto o Wrestler desce pra finalizá-lo com um soco mágico. Rick também lança seu soco e ambos colidem no meio da arena, enviando uma grande onda de choque por toda parte. A princípio, o Wrestler estava confiante em seu poder, mas pra sua surpresa, o tiro de ar de Rick supera completamente sua magia e seu golem de árvore, e eles explodem em pequenos pedaços, lançando o Wrestler de volta para as arquibancadas, onde ele fica inconsciente enquanto todos no estádio não conseguem acreditar que o examinador mais forte e torturante dos Rank F foi derrotado por um recruta. Mais tarde, Rick se encontra com seus amigos e todos o parabenizam por passar no teste, mas antes que pudessem almoçar, Wrestler aparece com seus irmãos. Ele diz a Rick que garantirá ser o examinador novamente quando ele for fazer o seu próximo exame de promoção e promete derrotá-lo na próxima vez antes de ir embora. Mais tarde naquela noite, os resultados dos aventureiros são revelados e enquanto os outros festejam na taverna, Rick e Rianette aguardam ansiosamente o nome dele ser chamado, imaginando quantas aventuras os aguardam no futuro. À medida em que os nomes são chamados um por um, Rick parece bastante calmo. Rianette pergunta como ele pode estar tão tranquilo de repente quando mais cedo ele estava dando tela azul de nervoso durante o teste. Ele diz a ela que acabou de se lembrar de algo importante e começa a pensar em uma história que leu na infância. Na história do aventureiro chamado Yamato, mencionava-se o nome do maior monstro do mundo, Kaiser. Dizia-se que qualquer um que derrotasse o monstro supremo poderia obter um tesouro que realizaria todos os seus desejos. Inspirado por essa história, o jovem Rick contou aos seus pais sobre seu sonho de se tornar um aventureiro. No entanto, seus pais não apoiaram seus sonhos. Seu pai disse que o livro e as histórias nele contidas eram apenas contos de fadas, então nenhum monstro supremo ou tesouro existia. Enquanto sua mãe lhe disse que se tornar um aventureiro era muito arriscado e ela não queria que ele se colocasse em perigo. Ambos disseram a Rick para encontrar um emprego real e estável e ele ficou desanimado. Um dia, um médico lhe disse que descobriu uma característica única em Rick, mas não há certeza de quando ela se ativará. Pensar sobre essa característica única fez Rick ficar ainda mais determinado a se tornar um aventureiro, e ele pensou que quando sua característica se ativasse e ele obtivesse sua habilidade inata, ele contaria isso aos seus pais. No dia seguinte, Rick se gabou de sua habilidade para seus amigos na escola, e eles começaram a perguntar se a habilidade dele já tinha se ativado. Rick lhes disse para serem pacientes, porque coisas boas levam tempo, mas à medida que os dias passavam e sua habilidade não se ativava, ele também começou a ficar desesperado. Vemos então que os anos se passaram e Rick se tornou um adolescente, mas sua habilidade ainda não havia se manifestado, deixando em um estado constante de depressão. Seus amigos lhe disseram que mesmo que ele tenha a característica, há casos em que a habilidade nunca se ativa. Isso não ajudou com a depressão de Rick e seus amigos sugeriram que ele tentasse se tornar um aventureiro, apesar de sua habilidade não se ativar. Eles lhe disseram que até mesmo um aventureiro sem uma habilidade inata ganha uma boa grana com isso, mas para Rick, esse papo nunca foi sobre dinheiro. O tempo passou e Rick conseguiu um emprego como recepcionista da guilda, deixando seus pais muito felizes. Ele então começou sua vida como um trabalhador de escritório entediante, lidando com pilhas de documentos todos os dias e ajudando vários aventureiros. No meio de tudo isso, ele continuava tentando manifestar sua habilidade inata de alguma forma, mas tudo foi em vão. Ele continuava se afastando cada vez mais do seu sonho e, consequentemente, perdendo o entusiasmo pela vida. E até um raio de luz surgiu em sua vida quando a bela Alice entrou para a guilda como sua aprendiz, mas enquanto Rick ainda estava sem namorada, seus amigos já começavam até a ter filhos. Então, um dia ele finalmente fechou seu livro favorito que lhe mostrou o sonho de se tornar o maior aventureiro e colocou em uma prateleira para nunca mais abri-lo. Um dia, ele ajudou a novata Alisa com seu trabalho e lhe deu algumas dicas como seu veterano. Ele também a aconselhou a fazer os preparativos necessários para postar algumas missões de emergência, porque a temporada de caça a monstros já estava próxima. Assim que ela saiu, um dos amigos aventureiros de Rick, chamado Zaid, chegou lá de muito bom humor. Ele exibiu sua medalha de Rank B para Rick, dizendo que finalmente foi promovido, e Rick disfarçou seu ciúme e o parabenizou. Porém, nessa noite, Rick, para afogar as mágoas, acabou se afogando na cana e
começou a se comparar a Zaid, que havia começado sua jornada de aventuras assim que ele se tornou recepcionista. Ele menciona que nos últimos 14 anos ele estava preso em seu trabalho, fazendo a mesma coisa todos os dias, enquanto outras pessoas viviam a vida que ele desejava. Rick deitou na grama fria e olhou para o céu, pensando que mesmo que não tivesse conseguido o que queria, tinha um emprego estável e sem grandes reclamações sobre a vida. Seus pensamentos imediatamente vagaram para o que teria acontecido se ele tivesse tornado um aventureiro, mas decidiu que não valia a pena pensar nisso. Nesse momento, Rick ouviu algumas pessoas gritando sobre um ataque de monstro e ele correu para ajudá-las porque achava que conhecia bem a situação. Ele foi em direção à zona de perigo, antecipando que seria um monstro de baixo nível, mas para seu espanto, ele encontrou um troll gigante que era um monstro de nível médio. Ele entrou em pânico e então uma empregada de cabelos brancos passou bem na frente dele após fazer as compras de seus mantimentos por ali. Rick se colocou à frente dela para protegê-la do monstro, mas a empregada lhe disse para sair da frente. Ela imediatamente cortou o troll gigante em dezenas de pedaços e depois disse ao espantado Rick que apreciava seu gesto, mas não precisava de ajuda porque ela era uma aventureira. E foi nesse momento que Rick conheceu Orianette. Ele acompanhou até em casa enquanto a agradecia por salvá-lo. Eles se apresentaram e então Rick perguntou a ela se ela era uma aventureira de rank B, porque ela era realmente forte. Orianette mostrou-lhe a medalha de rank S e Rick ficou boquiaberto porque os aventureiros de rank S eram tão elitizados que seus nomes foram removidos do registro da guilda e o escritório principal tratava as coisas com eles diretamente. Depois de superar sua surpresa, Rick expressou seu desejo de fazer uma pergunta a ela e pediu-lhe para não rir. Orianette disse que não ria desde os 18 anos e disse a Rick para perguntar o que quisesse. Nervosamente, ele contou a ela sobre seu sonho de derrotar Kaiser e sobre sua habilidade inata que ainda não havia se ativado. Ele perguntou a ela se um homem de mais de 30 anos poderia se tornar um aventureiro em sua idade e ela respondeu que quando ele tentou salvá-la mais cedo, ele mostrou que tinha coragem para se tornar um aventureiro. No entanto, como ele já tinha mais de 30 anos, sua capacidade de mana já não tinha mais como se desenvolver e ela disse a Rick que somente por essa razão ele provavelmente nunca conseguiria ser um aventureiro. Rick sentiu o último vínculo que tinha com o seu sonho de infância se desfazer, mas agiu como se estivesse aliviado por finalmente poder desistir de seu sonho após obter a opinião de um especialista ali, um rank S. Ele tentou mudar de assunto, brincando que deveriam jantar juntos e tal, e para sua total surpresa, ela concordou e até sugeriu que pudessem ir jantar no dia seguinte. E por causa disso, Rick estava de ótimo humor no dia seguinte e à noite foi alegremente até o encontro de Orianette. No entanto, um grupo de pessoas veio correndo daquela direção, gritando sobre um ataque de monstro e Rick ficou desanimado. Ele então correu para o local e descobriu que Orianette já tinha tudo sob controle. Nesse momento, mais monstros se aproximaram da floresta e Orianette diz a Rick para se esconder e se proteger. Ela então tirou as lâminas do tamanho de agulhas ali das alças de sua coxa e apenas com essas pequenas lâminas ela conseguiu cortar os monstros gigantes na frente dela com inúmera facilidade. Rick ficou perplexo ao ver suas habilidades, mas assim que ela terminou de lidar com os monstros, ela sentiu uma mana familiar que a lembrou da época em que sua vila foi completamente aniquilada por um monstro. A mana causou o surgimento de uma espécie de transtorno de estresse pós-traumático nela, e ela gritou de dor ficando paralisada. Rick correu para ajudá-la e então de repente um monstro gigante apareceu. Ele estava prestes a atacar Rick e Orianette, mas então Zaid chegou por lá e os salvou. Ele perguntou a Rick por que ele escolheu um lugar infestado de monstros para seu encontro e então disse para ele recuar enquanto cuidava das coisas. Mas os aventureiros que chegavam ali na guilda a pegar trabalhos vieram apoiá-lo e combinaram seus poderes para congelar os monstros utilizando magia de gelo e então Zaid encantou seu machado com magia de vento, cortando os monstros com facilidade. Enquanto Rick estava com ciúmes dos aventureiros, Orianette disse a ele que o perigo estava se aproximando deles e eles precisavam fugir. Ela disse a ele que os aventureiros de rank B aqui não eram fortes o suficientes para lutar contra o monstro que estava vindo. Rick perguntou do que ela estava falando e ela disse que um dragão estava se aproximando deles. Rick não conseguia acreditar, mesmo ela lhe dizendo que sempre que sente a mana de um dragão, seu trauma toma conta de seu corpo e ela não consegue controlar sua mana adequadamente. E nesse momento, no entanto, um dragão enorme apareceu acima deles e todos ficaram apavorados. Zaid lhes disse a regra não escrita da guilda de aventureiros de que se alguém abaixo de um certo rank enfrentar um dragão, eles devem imediatamente fugir. Mas o mago com ele estava quase sujando as calças de medo do dragão, que num estado de pânico completo, cometeu o erro de atacá-lo. E enfurecido por isso, o dragão rugiu alto e a onda de choque do rugido foi suficiente para derrubar todos eles. Zaid disse a todos para correrem por suas vidas, mas antes deles conseguirem escapar, descobriram que isso era impossível, pois o dragão colocou uma redoma ali como se fosse uma barreira para impedir que eles fugissem. Zaid até atingiu a barreira com seu machado, o que não fez diferença alguma. O dragão então começou a se aproximar deles e Zaid aceitou que aquele seria seu fim. Nesse momento, surpreendendo a todos, Rick começou a caminhar em direção ao dragão. Ele disse que pode ter vivido sua vida como um simples
recepcionista, mas se enfrentar o dragão agora, morrerá como um aventureiro. Pra dizer a verdade, ele estava morrendo de medo, mas ao mesmo tempo sentia uma pequena chama queimando dentro dele, o impulsionando pra frente. Naquele momento, Rick sentiu que essa era a vida que ele sempre quis pra si. Ele então pegou uma pedra e lançou no dragão, e embora não tenha afetado o dragão em nada, começou a motivar Zaid e os outros dois aventureiros. Eles então atacaram o dragão também, mas seus ataques eram fracos demais pra fazer qualquer coisa contra ele. O dragão cuspiu fogo neles, e embora Zaid usasse a habilidade de defesa corpo de ferro, todos foram derrubados. Rianete se sente péssima por ser incapaz de lutar quando de repente Rick se levantou dos escombros e caminhou em direção ao dragão, falando sobre seus sonhos. O dragão o esmagou com a pata, mas em vez disso matar Rick, esse dano apenas desbloqueou a habilidade inata do nosso brabíssimo protagonista. E quando Rick ouviu a voz do universo dizendo que ele havia obtido uma habilidade, ele se levantou de repente, levantando a pata do dragão apenas com uma mão. Rianete podia ver a mana transbordando de seu corpo, e ela estava tão confusa quanto o resto dos que ali estavam. No entanto, Rick estava cheio de confiança e desafiou o dragão, declarando que ele seria o desafiante perfeito para testar o desbloqueio de sua habilidade inata. O dragão então cuspiu fogo nele, e Rick facilmente bloqueou com a barreira. O dragão intensificou suas chamas, mas mesmo elas não foram capazes de arranhar a barreira de Rick. Rick decide que agora era a sua vez de brincar, e então lançou sua mana contra o dragão com tanta intensidade que deixou um buraco onde estava a cabeça do dragão. O monstro então caiu no chão e todos assistiram chocados enquanto Rick estava lá heroicamente. No entanto, ele imediatamente desmaiou por causa do estresse, e quando acordou depois de uma semana, tudo o que ele sentia era dor e apenas isso. Felizmente, Rianete estava ao seu lado para informá-la sobre o que aconteceu. Ela lhe disse que ele estava adormecido por uma semana e ela esperava ao seu lado o tempo todo para recrutá-lo para o seu grupo, o Punho de Orichalcum. Ela lhe disse que o Monstro Supremo Kaiser existe e seu grupo tem como objetivo derrotá-lo um dia. Por causa da determinação de Rick em nunca desistir e se levantar diante do perigo, ela acreditava que ele ainda poderia se desenvolver e ficar mais forte, e com isso lutar ao lado deles. Ela disse a ele que com isso ele ainda poderia se tornar um aventureiro, e Rick ficou abalado com as palavras, porque foi a primeira vez que alguém disse isso a ele. Ele derramou lágrimas ao perceber que finalmente poderia seguir seu sonho, e assim que seu flashback terminou, seu nome foi chamado no alto-falante, revelando que ele havia passado no exame. Enquanto caminhavam de volta, Rianete parabenizou Rick, que não conseguia parar de olhar para a medalha de aventureiro de rank E em sua mão, porque agora ele havia alcançado a primeira parte de seu sonho de infância ao se tornar um aventureiro. Algum tempo depois, o examinador Lynx se prepara para encontrar o Punho de Orichalcum após receber um mapa de sua localização. E para entender melhor o que está rolando, recebemos então um flashback. Alguns dias antes, Lynx estava se recuperando da sova que ele levou de Raster. Ao receber uma visita de Rick, ele pergunta se após receber a alta eles poderiam tomar aquele goró de lei que eles tinham combinado, e Rick mencionou que adoraria isso. Porém, quando o examinador menciona que gostaria de conhecer o grupo de Rick, bem, nosso prota simplesmente surtou e, como conselho, disse apenas para que ele usasse seu melhor traje caso quisesse cometer esse tipo de loucura. Voltando ao momento presente, vemos que ele, guiado por um mapa e muita vontade, chegou ao distrito de Arcus, número 13, Castelo Eyhale, e esse pode até parecer, sei lá, o Castelo do Rei Demônio, mas ele na real é apenas o local onde fica o grupo do Punho de Orichalcum. Ao se aproximar, ele se sente intimidado pelo enorme portão de entrada, demorando um pouco para notar que é uma portinha bem menor ali que dá acesso ao interior do castelo. Ao tocar a campainha para chamar os moradores, o grande portão se abre e Rick recebe o visitante. Dentro da imponente muralha, o local era maravilhoso e transmitia uma sensação única de paz. Não é de se admirar, já que nenhum monstro se atreve a se aproximar do domínio do Punho de Orichalcum, né? E ao ouvir isso de Rick, Lynx questiona por que ele foi pedido para usar tanta armadura se não há ameaças por perto. E bem, nosso prota explica que é para evitar que seu amigo acabe em um caixão. Logo que eles adentram a casa, eles são recebidos então por Rianete, e Lynx se sente honrado pela presença da elfa. Atrás de Rianete, uma garotinha acena para Rick, deixando Lynx intrigado com a presença de uma criança em um ambiente tão peculiar. No entanto, ele adoraria que suas filhas crescessem tão saudáveis e felizes quanto essa menina parece ser. Dito isso, a criança lança um feitiço de 6º nível no visitante, simplesmente dizendo a palavra Kabum, e Rick tem que salvar a vida do homem no último momento. Obviamente, o aventureiro repreende a Lycerete, algo que segundo ele já fez milhares de vezes pelo mesmo motivo, ou seja, lançar feitiços dentro do castelo. A vampira reclama que Rick não brinca mais com ela como se fosse culpa dele. Mantendo a compostura, Rianete ameaça cortar parte da alimentação dela para pagar os reparos da casa, o que leva a menina a se jogar aos pés da elfa implorando por misericórdia. Rick então suspira e pede ao visitante um momento ali para dar atenção à criança carinhosamente apelidada de Alice pelos moradores. Rick sabe que a pequena travessa causará problemas novamente se for deixada sozinha. Enquanto isso, Rianete faz Lynx se sentir em casa
casa e a primeira coisa que ele faz é observar a vista de uma das janelas, certo de que levaria dias para explorar toda essa área. Além disso, ele pode ver a oficina de Mizet dentro de seu campo de visão. Curioso, ele desce até o elfo anão e se apresenta, perguntando sobre o tipo de artesanato que ele está trabalhando. Mizet explica que é um canhão de chamas número 6 e deixa o visitante utilizar o equipamento contra o espantalho no quintal. Segundo o elfo anão, tudo que ele precisa fazer é focar sua magia na arma e puxar o gatilho, e ao fazer isso, Lynx cai para trás devido ao recuo do lançador de mísseis e cria uma cratera enorme onde o projétil acertou. E assustado com o poder da arma, ele afirma que a produção em massa desse armamento mudaria para sempre o conceito de guerra mundialmente, ora se ele não é um visionário. Então a cena muda pra mansão e enquanto ele anda cautelosamente, depois de quase ir de arrasta por conta do lança-mísseis, ele se questiona sobre as peculiaridades do lugar e quando ele achou que nada mais poderia surpreendê-lo, eis que ele simplesmente vê um orc sentado lendo um livro. Sem tirar os olhos do livro que está lendo, o orc o convida para entrar caso deseje. Constrangido, Lynx pede desculpas pelo incômodo e se aproxima do orc, impressionado com sua quantidade de livros por ali. Segundo o monstro, aqueles são seus aposentos e a biblioteca privada dele, porque ele se sente melhor quando está cercado por livros. Apesar de ter lido quase todos eles ultimamente, ele diz que tem se focado muito no treinamento de Rick, o que tira um pouco do seu tempo de leitura e tal. E sabendo que o orc foi responsável pelo treinamento do nosso prota, Lynx humildemente pede para que ele lhe ensine algo também. O orc então se levanta e elogia o olhar determinado dele, mencionando que a luz em seus olhos é semelhante à de Rick. A cena muda e vemos então Rick procurando por seu amigo por toda parte, até que Mizet informa que o cara entrou na floresta com Ash Hork há algum tempo, e Rick obviamente entrou em pânico, pois ele sabe o que isso pode representar. E bem, na mudança de cena podemos ver que as preocupações de Rick tinham um fundamento, pois a visão que temos é simplesmente do Lynx sendo jogado de um penhasco amarrado a 2 bolas de aço insanamente pesadas, e Lynx, provavelmente aceitando seu destino, se despede de suas 2 filhas, Latina e Lilia. No entanto, sua queda é amortecida quando ele pousa em uma criatura peluda. Confuso, ele olha para baixo e vê Arianette levantando um javali gigante que serviria como ingrediente principal do jantar. Depois de ser salvo pela elfa, o examinador agradece pela ajuda, enquanto ela imediatamente adivinha que os pesos dos pés do humano foram colocados por Brogstone, ou Ash Hork, se vocês preferirem. Segundo Lynx, seu mestre ordenou que ele descesse correndo no penhasco. Imperturbável, Arianette comenta que ele é quem mais mata Rick nos treinos, e Lynx finge que não ouviu essa parte. Atrás dele, Ash Hork aparece para continuar o treinamento e arrasta o homem para a floresta. E depois de voltar dos exercícios, Lynx está feliz por ainda estar vivo, assim como o Rick fazia, que não teve a chance de dizer ao homem que treinar com ele é um grande problema para os desprevenidos. Ele também diz ao convidado que certas coisas que os 3 membros Orichalcum dizem devem ser completamente ignoradas, como quando o orc afirma que vai pegar leve no treino, quando Alice promete que não fará algo novamente e quando Mizet garante que levará algo a sério. E falando neles, os 3 estavam plantados na frente do humano reclamando sobre seu exagero. No entanto, Rick se mantém firme e mantém sua postura tentando manter seu convidado vivo. Mizet afirma que o erro de Rick foi precisamente convidar esse cara para um tour pela mansão, deixando Lynx ainda mais aterrorizado. Mais tarde, Arianette serve um chá para os 2 humanos e informa que o jantar estará pronto em breve. E notando uma vibração entre Rick e a elfa, Lynx pergunta ao amigo o que está acontecendo entre eles quando ela sai. Rick pensa que não está acontecendo nada de especial, especialmente porque ele é apenas um cara chato de 30 anos e tal. No entanto, Lynx aponta que a diferença de idade não deveria importar muito. Por exemplo, sua esposa é 20 anos mais jovem do que ele, e de qualquer forma, ele sabe que nada pode ser forçado quando se trata de amor. Em algum momento, se for para ser, os sentimentos deles se alinharão e tudo mais se encaixará num piscar de olhos. Um pouco mais tarde, durante o jantar, Lynx expressa gratidão pela refeição e Rick insiste que seu convidado coma bastante, algo que Alice já fez, mas ainda acha insuficiente. Além dela, os outros 2 membros do grupo também querem comer ou beber mais, então Arianette se levanta para servir a todos. E Lynx diz a Rick que esse é o momento perfeito para se oferecer para ajudar a elfa e fortalecer o seu vínculo, então Rick se apressa para não perder a oportunidade. Enquanto isso, Lynx fica curioso sobre a habilidade inata de Rick e o orc explica que Rick não pode ativar a habilidade por conta própria, e por conta disso ela depende de certos fatores para que isso aconteça. Ele comenta que se o prota controlar o despertar da sua força bruta, ele certamente será mais forte até do que os membros do grupo. Depois que Rick retorna, o orc aproveita a oportunidade para perguntar ao convidado que trabalha no centro se ele já ouviu falar das 6 gemas da lenda de Yamato, porque o objetivo de seu grupo é derrotar o Kaiser Alsapiet, e essas 6 gemas são as pedras mágicas que abrem o portal para a espiral da origem onde Kaiser dorme. No entanto, essas pedras só são ativadas a cada 200 anos, e como eles estão próximos a essa parte do ciclo, Mizet deduz
que elas já estão liberando uma quantidade enorme de magia. Dito isso, os membros do grupo querem saber qualquer informação adicional sobre isso. Lynx diz que não sabe, mas promete verificar o departamento confidencial para ver se encontra algo sobre isso. Depois disso, Rick sussurra ao amigo que não encontrou nenhum momento certo para ajudar seu interesse amoroso, porque a mulher é simplesmente perfeita em tudo que faz e não precisava de ajuda pra nada, ou seja, deu ruim pro prota. A cena então muda e na guilda dos aventureiros, uma mulher reclama que está limpando o chão, quando na real deveria estar continuando sua carreira de jovem aventureira. E em meio a essas reclamações e devaneios, ela vê o grupo de Rick tentando aceitar uma missão, mas eles estão com problemas, pois precisam de mais um membro do grupo para ter o número mínimo exigido pela guilda. Nisso, o mestre da guilda então recomenda que eles levem a Rei Lucas, uma jovem garota que quer explorar o mundo como aventureira. Porém, ao ver os membros do grupo, ela não demonstra muito interesse para andar ao lado de, segundo ela, um orc falante, uma criança e um velho sem graça. No entanto, ela entende que qualquer coisa é melhor do que varrer o chão, então ela aceita o desafio e se junta ao grupo. No caminho, Rei pergunta a Rick o que eles estão fazendo e ele explica que estão procurando uma pedra mágica extremamente valiosa e tem o poder de atrair monstros. Transbordando a autoconfiança, Rei afirma que pode lidar com qualquer monstro atraído pela pedra, porque ela pode ser um rank F agora, mas logo ela estará no rank A. A propósito, ela pergunta o rank do nosso prota e quando ele diz que ele é rank E, ela deduz que o Rick é um velho que começou tarde, então deve ser ridiculamente fraco. Conforme a jornada segue, Alice e o orc encontram a pedra mágica atrás das colinas. A cena então muda e agora na mansão, Mizit utiliza uma gambiarra ali que ele inventou para soprar vento na saia da Ryanette e ao tentar levantá-la, a elfa rapidamente dá a volta e pergunta a ele o que ele está fazendo. Ele explica que aquela rebimboca da parafuseta ali se chama Tempestuoso e bem, a função dele é criar vento. Ryanette responde que o bagulho ali parece ser interessante e na sequência o fatia como se não fosse nada. A cena então volta para o grupo que está atrás da pedra mágica e vemos então que o grupo encontrou um Wyvern e Rei entra em pânico. Sem perder a compostura, o orc se aproxima lentamente do dragão e o soca para longe. E Alzak do multiverso então reclama que a morte do Wyvern atrairá vários outros monstros para a região. Então o orc se cansa das reclamações dela e diz a Rick para tirar ela dali e deixar eles trabalharem. Rick então tira ela do lugar enquanto ela tá simplesmente dando tela azul de tão surtada que está. E no meio de toda essa reclamação sem fim, simplesmente um Wyvern esbagaçado aterrissa por ali. E bem, não apenas ele, porque o orc e a Alice começaram a fazer os bichos sair voando na porrada por ali. E enquanto o Rei se questiona se isso pode piorar, eis que um Wyvern vermelho pousa por ali e ela, sentada praticamente se borrando, diz a Rick que eles precisam fugir, pois para tancar aquela criatura, só sendo um rank A ou superior. E Rick apenas a aconselha a correr o mais rápido que puder, indo de encontro com o Wyvern porque ele quer testar um negócio. Ela implora para ele não ir, pois aventureiros de rank E ou F não tem como tancar essa luta. E Rick, bem, ele menciona que ela é livre para fugir. E isso de alguma forma mexe com os brios Alzak e ela diz que ainda que seja temporário, eles são companheiros de equipe e assim como seu ídolo Yamato, ela também não abandonará os seus companheiros. Rick, ao ouvir isso, aceita a proposta dela e pede para a garota fornecer suporte. Com isso, ela prepara um feitiço composto de primeira natureza, mas Rick salta à frente dela e esmaga a cabeça da fera com uma mão. E isso foi muito anticlimático e o Rei com o quão chocada a guria ficou. A cena então muda mais uma vez e vemos que no outro dia, Rei retorna ao seu trabalho na guilda, porém ela está agindo de forma estranha por causa de tudo que testemunhou no dia anterior e o mestre da guilda entende o porquê. Afinal, o punho de Orichalcum é conhecido por trazer problemas onde quer que eles vão, considerando que eles são o grupo mais poderoso e turbulento do continente. E por essa razão, o mestre acredita que agora ela deve se concentrar mais nas atividades que se alinham às suas limitações, porém, Rei na real está motivada a alcançar o nível desses aventureiros e fazer coisas incríveis assim como eles fazem. A cena então muda mais uma vez e vemos que o grupo contempla uma das 6 joias que eles encontraram, que se chama Flor Carmesim. Eles mencionaram que ela estava alojada no fundo do ninho dos Wyverns. Essa pedra servirá de guia para os nossos heróis, pois ao usarem a ressonância magnética dessa pedra, eles poderão encontrar as outras joias também. E com isso em mente, Mizit então utiliza sua habilidade de mapeamento terrestre, abrindo um mapa que aponta para Eractópia, um país conhecido por seu coliseu, onde as artes de combate fazem a fama dessa nação. E com um pequeno vislumbre do que está por vir, vemos alguém lutando ali de costas, espancando um cara, e essa garota se assemelha a Angélica, a guria que tratou com o nosso prota lá no início do anime. Há 400 anos, esse lugar era um pequeno país composto principalmente por desertos. O quarto rei, Alexandre Eractópia, descobriu um assentamento chamado Nacoperse e construiu o coliseu ali. Ele organizava competições de combate
combate onde o próprio rei Alexandre lutava desarmado, tornando-se um campeão invicto em 10.000 lutas. À medida que sua fama se espalhou pelo continente, lutadores de todos os cantos desafiavam o rei para testar sua invencibilidade, enquanto Heractópia prosperava como um reino de imenso prestígio e vigor diante dessas demonstrações de força, e Nacopércie, onde a arena estava localizada, tornou-se a capital desse reinado. E ao lado do punho de Orichalcum, Rick está diante da enorme estátua do homem conhecido como Alexandre, o rei dos punhos. Ashhork diz a eles que teria adorado lutar pelo menos uma vez contra esse homem mítico, embora Rick ache que tal duelo poderia acabar com o reino. Rianete observa que esse tipo de combate como entretenimento ainda prospera hoje em dia, como parte central da tradição desse lugar, o que Rick entende, já que a ocupação de lutador em Heractópia é extremamente comum. Eles até têm um nome especial para aqueles que batalham nesses eventos, no caso, eles são chamados de pugilistas. Com isso dito, o grupo parte em busca da joia que vieram procurar, e apesar de ali ser uma cidade acostumada a brutamontes, vemos que o nosso grupo, ao caminhar pelas ruas, acaba assustando os habitantes, principalmente quando Ashhork se aproxima deles. Rick inclusive chegou em um ali apenas para fazer algumas perguntas, mas o homem dá no pé apavorado pela presença do orc, e percebendo que não fará progresso, Rick sugere que procure informações sobre as 6 joias na prefeitura. No entanto, o grito de uma grande defesa chama a atenção no grupo, e eles veem uma mulher fera sendo assediada por um homem. O orc se aproxima para fazer algumas perguntas ali, mas o homem se ofende com a presença dele, avisando que ele é pugilista e, portanto, não tem medo de problemas. Ashhork não parece intimidado e até comenta que o careca ali não parece ser muito forte, irritando ainda mais o homem, que então desafia o orc para uma luta em um beco próximo. Em questão de segundos, vemos que o orc derrota o homem, que agora concorda em responder às suas perguntas. Ele se apresenta como Gold, enquanto a garota felina se apresenta como Milícia. Indo direto ao ponto, a sábia criatura mostra a eles a joia e pergunta se eles viram alguma joia semelhante por ali que pareça com aquela, e ambos sentem que viram algo parecido em algum lugar próximo, embora eles não saibam exatamente onde. E conforme a cena vai evoluindo, vemos que atrás do grupo uma multidão se reúne para testemunhar o show de abertura do torneio Rei dos Punhos. Gold se mostra empolgado e revela que essa é a parada de anúncio do torneio da cidade, onde o vencedor se torna o campeão dos pugilistas, e a garota felina mal pode esperar para que esses 2 meses que antecedem o evento passem rapidamente. Esse festival é tão importante que cerca de 500.000 pessoas vêm a Heractópia todos os anos para assistir. Animados pela multidão, eles veem um pugilista chamado Karen Urwolf, que venceu o torneio do Rei dos Punhos 5 vezes, sendo 3 delas consecutivamente. Admirando o lutador sendo carregado por um elefante entre a multidão, Gold sonha em alcançar esse nível um dia. Falando sobre uma joia esférica brilhante, Milícia percebe que o cinturão de campeão de Karen ostenta uma relíquia idêntica à procurada pelos estrangeiros. Ashhork a reconhece imediatamente como Ouro Soberano, uma das 6 joias. Após o desfile, o famoso pugilista entra na academia onde treina e um homem se aproxima de Karen para agradecer pelo show. O lutador não se importa porque sabe da importância de empolgar as pessoas à véspera do torneio. No entanto, o homem de tapa-olho não acredita que Karen esteja indo muito bem, o que o pugilista nega. Nesse ponto, os 3 membros do punho de Orichalcum entram na academia em busca do grande campeão, e até o temido lutador de Heractópia sente um arrepio a se deparar com o enorme orc. Rick estava tentando ser discreto por ali, pois inevitavelmente teria que abordar um assunto delicado, mas esse não era o estilo de Ashhork, que também sabe que não é o estilo do pugilista de ficar enrolando. Assim, o orc vai direto ao ponto e revela que a joia no cinturão de Karen pertencia a um membro do grupo dele há muito tempo. Se o campeão entregasse a relíquia, o orc garante devolver uma joia de valor equivalente. O homem de tapa-olho se ofende com a postura do visitante e chama alguém para expulsar o grupo, mas o pugilista põe panos quentes e diz ao chefe ali para que se acalme, dizendo que consegue sentir o cheiro de um mentiroso, o que não é o caso desses 3 estranhos. No entanto, ele se recusa a entregar a joia porque esse cinturão é especial para o povo de Heractópia e faz parte do orgulho desse país. Em outras palavras, a única maneira de ter acesso ao cinturão é vencendo o torneio Rei dos Punhos. Ashhork entende as circunstâncias e pede desculpas pelo inconveniente, enquanto Rick questiona se eles vão simplesmente deixar isso por isso mesmo, seguindo o líder do punho de Orichalcum para fora da academia. O homem de tapa-olho acha que eles deveriam dar uma lição a esses estrangeiros presunçosos, mas Karen tem certeza de que os dois estariam mortos se as coisas tivessem chegado a um confronto contra eles. Afinal, o pugilista notou a presença intimidadora de Rianete e tem certeza de que ela possui habilidades surpreendentes. Quanto ao Rick, apesar dele parecer normal, ele parece ter treinado seu corpo a um nível extraordinário e tem uma aura difícil de compreender. E por fim, Karen sabe que o orc carrega um poder absoluto dentro de si. E lá fora, Ashhork revela o plano de se tornar um pugilista para vencer o torneio e conquistar o cinturão. Para entrar no torneio, é preciso passar pelas preliminares realizadas no leste e oeste do reino e avançar nas rodadas até vencer o bloco, onde todos também estão qualificados.
classificados. Depois disso, os vencedores passam para as oitavas de final do torneio. O Orc deixa Rick com a Liga Ocidental, enquanto ele segue para o leste, e para evitar se perder nesse lugar desconhecido, o Orc providenciou um guia pessoal, um homem chamado Gold, sim, o carinha lá do início. Então Orianeth informa a Rick que ele precisa passar por um teste para ganhar o direito de ser um pugilista. Ela o leva para uma batalha simulada, onde seu oponente será escolhido aleatoriamente entre os novos competidores. Rick pergunta se o seu oponente é forte, e o organizador diz que é um novato promissor que venceu todas as partidas preliminares do torneio. No entanto, mesmo que Rick perca, ele ainda pode se classificar se demonstrar certo nível de habilidade. De repente, a rival de Rick se apresenta como Flash e ele imediatamente reconhece a voz. E bem, ela é ninguém mais, ninguém menos que a Angélica, a nobre mimada que ele derrotou lá no início do anime, causando todo aquele problema com a família dela, com os outros irmãos e tal. No entanto, é a Angélica quem entra em pânico ao perceber que seu oponente é Rick. Na plateia, dois velhos assistem a batalha simulada junto com alguns outros homens, já que a beleza de Angélica tende a atrair a atenção masculina onde quer que ela vá. Embora ela tenha rapidamente ganhado fama por sua ascensão meteórica nas preliminares, um dos velhos adverte quanto a subestimar o outro novato, observando que surpresas acontecem no torneio de vez em quando. E no ringue, Rick pergunta se o irmão mais velho dela também está na cidade, mas ela diz que veio sozinha, o que o tranquiliza. Por outro lado, Angélica está tensa enfrentando o homem que a derrotou sem nem suar lá atrás. Mesmo que ela não precise vencer para avançar, ela não quer perder essa luta. E mais uma vez, Angélica não percebe Rick como um ameaçador, mas ela se lembra de como o subestimou na última vez e promete manter a guarda alta o tempo todo. Ela então tenta usar sua habilidade de passo instantâneo, mas acaba tropeçando e falhando para sua surpresa. Envergonhada, ela se levanta e tenta novamente apenas para descobrir que ela não tropeçou coisa nenhuma. Na real, o Rick estava basicamente fazendo a tropeçar em uma velocidade tão alta que era imperceptível aos olhos de quem assistia. Ele então pergunta se ela gostou da habilidade que ele aprendeu recentemente e, segundo ele, esse é o primeiro dos 8 segredos de como pegar leve. A rasteira é uma técnica projetada para desmoralizar o oponente, não permitindo que ele permaneça em pé. Essencialmente, Rick estava derrubando as pernas dela tão rapidamente que até mesmo ela, uma cavaleira de segunda classe, não conseguia ver. Tentando manter a dignidade, ela tenta manter a distância, mas isso se mostra inútil. Enquanto ela se afasta, é derrubada novamente, caindo desajeitadamente no campo de batalha. Enquanto ele continuava a derrubá-la toda vez que ela se levantava, Rick parecia se sentir culpado por quão fácil a luta estava sendo e elogiou a dificuldade de sincronizar suas rasteiras, dada a incrível velocidade dela, e a encoraja a continuar na luta inclusive, porque ele promete dar tudo de si a partir de agora. Mas bem, Angélica levanta as mãos e se rende imediatamente. Assim, Rick ganha permissão para competir após derrubar a manobra 5 vezes. No entanto, ela não aceita bem a nova humilhação por parte de alguém que ela considera um velho. Rick a corrige novamente, explicando que ele tem apenas pouco mais de 30 anos. Angélica, agora chorando, pergunta quantas vezes ela precisa ser humilhada por ele antes que ele esteja satisfeito. Rick apressadamente explica que ela está interpretando mal toda a situação, desesperado para mudar de assunto. Nisso ele a convida para comer algo, que por coincidência eles acabam indo a uma pousada administrada por milícia lá do início do episódio, sendo essa pousada administrada por ela e seus pais. Após servir alguns petiscos na mesa do pugilista, a gata pergunta onde está Ash Hork, ficando triste ao saber que ele está participando das preliminares orientais. Quando a garçonete se afasta, Angélica pergunta a Rick por que ele se tornou um pugilista, e ele revela que seu objetivo é vencer o torneio Rei dos Punhos. A garota acha sua ambição ofensiva, mas nem tem como protestar sobre isso. Mesmo assim, ela informa que é impossível para ele competir esse ano, explicando que chegar às oitavas de final é uma jornada longa com pouco tempo restante. Por exemplo, apenas aqueles que conseguem vencer 40 partidas no semestre ganham acesso à liga. E o máximo que um lutador pode lutar durante um mês é 10 lutas, devido à intensidade das lutas e tal. E com apenas uma semana antes do início do torneio, ela considera impossível para Rick conseguir atingir esse número de lutas. Porém, apesar de toda a explicação da moça, a Orianeth diz que marcou as 40 lutas de Rick em um período de 4 dias, deixando-a sem palavras. Mais tarde, Rick vai para sua luta de estreia nas preliminares e descobre que seu oponente será Great Albert. O organizador, preocupado, explica que esse competidor é conhecido por quebrar as regras do torneio usando armas, embora nenhuma verificação corporal tenha confirmado isso. A cena evolui e vemos que Rick já está na arena contra o cidadão, mas o homem parece estar desarmado. Em sua mente, Albert vê Rick como um velho que deu tudo de si para se tornar um pugilista nessa idade, e ele pretende esmagá-lo para que valha a pena. Para conseguir isso, Albert utilizará uma pedra de impacto em seu sapato, aumentando sua força de impacto em até 30 vezes. E bem,
Quando a luta começa, Albert joga seu casaco sobre o rosto de Rick para tapar sua visão e o soca com toda a força no peito. E após um impacto insano, ele acredita que destruiu seu rival. Mas gente, deem uma olhada e vejam o estado que ficou a mão do cidadão. Garai, ficou só o bagaço. E com isso, a pedra de impacto cai de sua mão, revelando seu truque. Rick zomba de seu oponente, sugerindo que ele deveria fortalecer seu corpo antes de entregar um golpe tão poderoso com aquele item, apesar de Albert se lembrar que ele quebrou montanhas com seu punho. No entanto, agora é a hora do contra-ataque de Rick e ele prepara o segundo dos 8 segredos de como pegar leve, que basicamente consiste em um soco que não atinge o oponente, porém, o vento formado ao redor do punho é tão intenso que acaba sacudindo o cérebro do adversário até ele ficar inconsciente. E bem, com essa vitória incrível, um velho que assistia às preliminares ali da arquibancada percebe que Karen tem um oponente digno esse ano. A cena muda mais uma vez e vemos que à noite, em um estabelecimento sombrio de Heractópia, um monstro chamado Gitz dorme tranquilamente entre belas garotas até que alguém bate na porta, anunciando que é hora de trabalhar. No dia seguinte, Angélica aproveitou o fato de não estar por perto de Rick e dominou seus rivais nas eliminações preliminares do torneio, e com 40 vitórias consecutivas, ela garantiu sua vaga e já estava pensando em vencer as partidas da Liga dos Blocos, enquanto Rick se animava para dar seu melhor. Angélica levantou uma sobrancelha questionando se o cara realmente pretendia lutar 40 vezes em 4 dias, já que cada local só recebe uma luta por dia, o que significaria que ele teria que viajar centenas de quilômetros para dezenas de áreas onde as lutas acontecem para poder cumprir essa cota. E antes que ela pudesse terminar seu raciocínio, Janet interrompeu e chamou Rick para começar a maratona, pois eles tinham uma luta na Arena Green Hill, marcada para as 10 da manhã. Angélica surtou, pois essa tal arena ficava a 30 km de distância e que nenhuma carruagem turbinada os levaria até lá a tempo. Ofendido, o prota respondeu que estava com muita pressa para pegar uma carruagem, por isso ele planejava correr até lá. E meu, haja pulmão para essa travessia, hein? Ele então saiu em alta velocidade, mostrando a Angélica que era correr de verdade. Enquanto ela lutava para aceitar que o cara desafiava todas as leis da física, Renette perguntou se a Angélica estava interessada em assistir a luta de Rick. Angélica disse que adoraria ver, mas não fazia ideia de como chegaria lá a tempo. Então a elfa se ofereceu para levá-la de uma maneira que a garota humana jamais esperaria, pulando entre os telhados da cidade a uma velocidade surreal enquanto a carregava nos braços. Ao chegar na Arena Green Hill, Rick ficou surpreso ao ver a Angélica desmaiada na área dos bastidores. Apesar de estar lá, a garota não conseguiu ver a luta, até porque quase infartou durante o processo de deslocamento. Em todo caso, Rick se sentiu um pouco aliviado por não ter uma plateia, especialmente porque ele cometeu um erro grave ao usar o terceiro de seus 8 segredos de pegar leve, percebendo naquele momento que esse movimento precisa de alguns ajustes. Atrás dele, Renette o lembrou que era a hora da próxima luta e ele rapidamente partiu para seu novo desafio. Angélica implorou para ficar na Green Hill, mas a elfa ignorou seus pedidos e a carregou a garota em seus braços. Na Arena Kolak, um membro humano do punho de Orichalco tentou calibrar suas habilidades para evitar transformar seus oponentes em guisado, enquanto ainda segurava suas vitórias. Ao chegar na Arena de Stuttgart, Rick circulou seu oponente e derrotou com um pequeno tornado criado por seu movimento. Quando chegou à Arena Litrina, vemos que mais uma vítima havia caído diante de nosso prota. E vencendo luta aqui e acolá, depois de tanta correria pelo Coliseu, Angélica mal podia acreditar que o cara realmente conseguiu conquistar 40 vitórias em 4 dias para passar pelas preliminares. Sentada com a garota em um belo cenário que lembrava Veneza, a Renette informou que era a hora da Liga de Blocos, e a Angélica agradeceu aos céus por não estar no mesmo bloco de Rick. Afinal, ela planejava vencer o torneio, mas parecia bastante difícil vencer com o Rick participando. Além disso, a elfa lembrou a ela que Ash Rourke estava no caminho da próxima rodada na Liga Oriental, mencionando que ele possui classificação nível S e que ele foi responsável por treinar Rick. Ao ouvir essa notícia, parecia que as esperanças de Angélica de vencer o campeonato desapareceram completamente. Renette então mencionou que Rick já havia partido para a próxima etapa, levando a humana a se amaldiçoar por não estar surpresa que o cara simplesmente estava andando os 600 km de ida e volta. E mudando de assunto, ela comentou que a elfa poderia se sentir desconfortável com as pessoas a vendo tão frequentemente ao lado de Rick, o que poderia levar a pensar em que os dois estavam envolvidos. Mas a elfa disse que não se importava nem um pouco com isso, pois nutria uma grande afeição por ele. Embaraçada pela resposta, Angélica fingiu que não era grande coisa. Do nada, o gerente do estabelecimento apareceu em pânico, desesperado porque não tinha trabalhadores suficientes para meio período para o trabalho dele. Ele implorou pela ajuda das duas mulheres de uma maneira um tanto incomum, com sua testa falando por si. Enquanto isso, vemos que o nosso prota virado no papaléguas chegou ao seu destino e foi abordado por uma figura estranha
reconhecia seu nome. Ele era o presidente do comitê de gestão da Liga Ocidental e seu nome era Snape Resurrect. Snape tinha ouvido falar sobre a corrida histórica de Rick nas eliminatórias e, portanto, cumprimentou o competidor. Naquele momento, um assistente informou ao presidente que Angélica não estava presente, levando Snape a assumir que nada poderia ser feito a respeito disso. Rick ficou curioso sobre o conhecimento do homem sobre Angélica, então Snape explicou que eles eram bastante próximos, pois apesar de ser apenas um mero comerciante, sua relação com a casa dela sempre foi muito boa. Como o aperto de mão de Snape era bastante firme, Rick deduziu que o homem já tinha sido boxeador, ao que ele respondeu que havia competido há 20 anos atrás, mas só venceu uma pequena competição. A sensação de realização e o rugido da multidão foram muito gratificantes, segundo ele, mas ele foi forçado a se aposentar aos 23 anos, tornando aquela vitória tanto a primeira quanto a última. Rick ficou intrigado com a história e quis saber o motivo da aposentadoria, mas Snape teve que partir. No entanto, antes de entrar em sua carruagem, ele mencionou que sua empresa havia inscrito um competidor nessa competição e pediu a Rick para dizer a Angélica para não exagerar no torneio. Depois disso, Rick entrou na taverna e Milícia chegou até ele, expressando preocupação por ele ter falado com o proprietário da empresa da Argonauta. Afinal, Snape Resurrect pode até parecer um cavalheiro, mas os rumores indicavam que ele tinha profundas conexões com o submundo do crime, além de ser o principal patrocinador da competição desse ano. Rick mencionou que o empresário havia inscrito um competidor no torneio, então a garota explicou que esse competidor estava lá para preencher a vaga do patrocinador, um lugar reservado para a empresa que financiou a maior parte do torneio. Perto dali, dois caras estavam conversando sobre o alto nível das coelhinhas esse ano, especialmente a novata, a garota elfa negra. Falando nisso, a Angélica dá seu melhor ao lado de Reanette para desempenhar o papel de coelhinha do evento. Entusiasmada, a Angélica levanta o ânimo de todos, aceitando a aposta sobre quem serão os 7 melhores competidores do torneio do Rei dos Punhos. Um colega comenta que a Angélica nasceu para esse trabalho, o que a frustra, pois ela está fazendo isso contra sua vontade. Reanette intervém, dizendo que gostaria que a humana tivesse recusado o convite, mas a Angélica não teve coragem de dizer não a um homem com a testa sangrando. De repente, um homem bêbado agarra o braço de uma coelhinha e a expulsa junto com sua amiga, e depois vai até a Angélica para perturbá-la. Para piorar a situação, ele insulta a garota, dizendo que ela nem tem um corpo decente. Eis então que um raio derruba o cara, deixando-o no chão. Rick chega nesse momento e pergunta o que ela está fazendo com aquela roupa, mas então Reanette aparece vestida como uma coelhinha também, chamando a atenção do Rick. Indignada, Angélica questiona por que sua reação é tão diferente enquanto esmagava o bêbado. À medida que a noite cai, Karen discute com seu mestre sobre a vitória esmagadora de Ash Rourke nas preliminares da Liga Oriental, onde o Orc venceu todas as 40 lutas em apenas 2 dias, cada uma por nocaute com um único golpe. Além disso, Karen também lembra que Rick teve um desempenho semelhante, então tem certeza de que o campeonato desse ano será muito divertido para ele. Temos então um flashback de anos atrás, onde o mestre de Karen seguiu um homem por ruas sujas e arruinadas de uma cidade até que chegaram ao portão de uma estrutura. Lá dentro ele viu o Homem Besta, que se tornaria o celebrado campeão do torneio Rei dos Punhos, empilhando homens derrotados ao redor do lugar. O mestre pergunta se estão na presença do Lobo Voraz, o que Karen confirma, também querendo saber se o velho é de alguma gangue querendo acertar as contas, mas o mestre pretendia recrutar o lutador, convidando para Eractópia, onde ele encontraria riqueza e glória. Diante de uma oferta tão irresistível, Karen fez uma expressão que seu mestre não via há muito tempo, uma que foi finalmente repetida quando o Homem Besta descobriu que tinha 2 rivais dignos da competição. No dia seguinte, Rick e Reanette tentam consolar a Angélica após sua participação como coelhinha, mas nada que eles dizem parece mudar o humor furioso dela. O Prota então menciona que falou com Snape Resurrect ontem, mas a Angélica finge que não sabe quem é. Mais tarde, o grupo segue para o local onde começa a próxima fase, onde apenas um participante de cada bloco se qualifica para o torneio final. Na primeira luta do bloco A, Ellen Thompson enfrenta a Angélica. Ela começa a luta com seu movimento característico, aquele passe instantâneo, mas sua forte oponente parece ter reflexos afiados e bloqueia o ataque. Na multidão, Rick comenta que a Angélica parece tensa e Reanette concorda. Mesmo assim, com um grande esforço, Angélica consegue derrubar a adversária e avança para a próxima fase. Quando chega a vez de Rick, ele usa o terceiro passo dos 8 segredos para pegar leve. À medida que as horas passam, Rick e Angélica continuam avançando, mantendo a mesma intensidade até chegarem às rodadas seguintes. Agora, restando apenas 4 lutas, nenhum dos dois pode se dar ao luxo de perder se quiserem chegar às eliminatórias. Angélica não diminui o ritmo e cerca o adversário com sua velocidade conhecida, combinando sua parede de água com flecha de trovão para vencer suas lutas, mas esse adversário em específico escapa ileso da tática. Surpreendentemente, o grandão acompanha a velocidade da menina e a acerta com um soco poderoso, encerrando a luta. Após a derrota, Angélica é tratada na enfermaria. Esperando pela garota fora da sala, Rick menciona que a força defensiva de seu oponente era imensa, mas mesmo assim, ela insistiu em uma estratégia que claramente a desgastou. Angélica pede a paciência e sai pela cidade até que Rick a convence a conversar calmamente. Ela então confessa que Snape Resurrect é seu noivo porque foi ele quem a ajudou quando seus pais morreram em um acidente cerca de 1 ano atrás. Os filhos assumiram a gestão das terras e da família, mas a inexperiência deles levou
levou a casa a sérios problemas financeiros. Foi aí então que o avô mesquinho da família entrou em cena e fez um acordo com Snape, e ansioso por forjar laços com a nobreza, Snape ofereceu uma quantia enorme de dinheiro em troca do casamento com Angélica. E Rick, que parece ter uma lesma no lugar do cérebro, finalmente percebe que a garota está noiva do Homem-Lagarto e fica louco com isso, enquanto ela acrescenta que investigou o cara enquanto tentava anular o seu noivado com ele e descobriu que ele se tornaria o principal patrocinador do evento. E ela estava prestes a terminar seu raciocínio, mas uma confusão em um bar chamou sua atenção. Lá dentro, Taylor Bridges, que foi o adversário da Angélica, tenta ajudar uma garota sendo atacada por um Homem-Lagarto, mas ele é derrubado com apenas um golpe. Depois disso, o lagarto vira sua fúria contra a garota, exigindo algo em troca por ter derramado a cerveja. Angélica intervém contra o lagarto, embora tema sua força, mas assim que a criatura está prestes a socar a humana, Rick protege sua companheira. Nesse momento, Snape aparece e pede a Git, seu competidor, para se segurar até o torneio, o que o pugilista faz ao fugir do bar. Rick pergunta quem era aquele e Snape revela que é a Git Resurrect, seu irmão mais novo, um brutamontes que perde a cabeça por qualquer coisa. E como ninguém suporta esse cara, ele se tornou super arrogante. Dito isso, ele mostra que está feliz que a Angélica esteja segura, pois o bem-estar de sua futura esposa é o seu tesouro mais precioso. E quando o empresário pai de Rick questiona a conexão entre ele e o fato de ser o principal patrocinador do evento. E a Angélica explica que o dinheiro trocado pelo noivado era tanto que, após verificar os bens da empresa Dragonauta, ela descobriu que eles não têm quase nada disponível e esse torneio é a chance de Snape recuperar sua fortuna. Em outras palavras, o evento já está manipulado, então o lagarto está usando a vaga do patrocinador para manipular o resultado. Por isso a Angélica está se envolvendo, pois ela quer vencer o torneio e arruinar a empresa de seu noivo. O problema é que para fazer isso, ela vai precisar derrotar o Git, o que parece impossível. E diante do improvável do impossível, Rick se oferece para treinar a Angélica e ela, bem, não sabe se isso é uma sentença de morte ou o quê. No dia seguinte, a dupla não perde tempo e começa a trabalhar, mesmo que a tarefa se mostre muito mais difícil do que a garota inicialmente imaginava. Angélica, com pesos presos em todo seu corpo, cada um pesando 30 quilos, é advertida a nunca desativar suas habilidades de fortalecimento corporal se não quiser ir de arrasta. Ela exige uma explicação melhor para essa loucura, mas Rick a ignora e sai correndo com uma corda amarrada ao redor da cintura de ambos. Ele explica que ao puxá-la, está forçando a correr mais rápido e com mais força. No meio disso tudo, ele começa a corrigir seus primeiros movimentos falhos, ensinando que, embora ela tenha aceleração, sua passada não é estável o suficiente. E com os cabelos todos desgrenhados ali, ela implora a Rick para parar de correr, e ele brinca dizendo que é a primeira vez que a Angélica o chama pelo nome. Sem energia para comentar sobre isso, a Angélica implora para ele parar, mas ele insiste que é crucial ultrapassar os limites que achamos que temos, garantindo a ela que não se preocupe, pois restam apenas 6 horas até o fim do treino de hoje. Eis então que horas depois, ela já está na lona totalmente esbagaçada e Rick comenta que ela está indo muito bem, demonstrando ser incrível o aprendizado de uma cavaleira de segunda classe, enquanto Angélica apenas agradece a Deus por ela ter suas pernas. Rick lembra que quase perdeu a consciência quando passou por esse treinamento com Orianette, mencionando que ele morreu 3 vezes apenas no primeiro dia. E ao ouvir isso, Angélica declara orgulhosamente que sobreviveu ao seu primeiro dia sem morrer, mas Rick ri, lembrando de que o primeiro dia ainda não acabou e que é apenas a hora do almoço. Temos então um salto temporal e vamos ao 5º dia de treinamento, onde ela estava aproveitando seu almoço em uma tarde quente e ensolarada, convencida de que não seria capaz de manter esse ritmo até o fim. Pelo menos ela estava em um lugar isolado, saboreando sua refeição, onde ninguém poderia incomodá-la, nem mesmo o Rick. Mas assim que pensa nisso, o Prota aparece na janela, tendo procurado por todo o reino por ela, e frustrada, Angélica reclama que faz menos de 15 minutos desde que tentou se esconder. Rick aproveita para tomar um chá, enquanto Angélica pergunta quando ele vai parar de beber e começar a repreendê-la por ter fugido. Mas Rick a surpreende, explicando que entende o desejo dela de fugir. Na verdade, ele mesmo fugiu dezenas de vezes durante os seus 2 anos de treinamento exaustivo, morrendo milhares de vezes no processo. Em uma dessas lembranças, Shark percebe que seu pupilo morreu e pega emprestado um pouco da mana de Aliceret para trazer o humano de volta à vida. E diante de um Rick confuso após morrer novamente, o Orc explica que a maga vampira lhe concedeu o poder de reviver Rick mais 2000 vezes, então é hora de continuar no mesmo ritmo, e com essa memória em mente, Rick diz a Angélica que se acostumou a morrer. Ela fica surpresa por ele ter suportado isso por 2 anos, e a pura verdade é que ele tentou desistir muitas vezes, mas Bralston sempre dizia a coisa certa, instigando-o a pesar a dor do seu sofrimento atual contra a dor do arrependimento por desistir de seus sonhos. E caras, que ensinamento de valor encontramos nesse anime, hein? Com essas palavras, Rick diz que visualizou tudo isso bem fundo em seu coração, e a Angélica deduz que ele escolheu suportar
o sofrimento atual, o que é verdade, enquanto Rick conclui que mesmo que ele tivesse desistido, seu mestre lhe garantiu que o veria partir com um sorriso. Rick diz que tudo visto dessa perspectiva se tornou muito mais fácil de suportar o treinamento, e as palavras de Rick foram tão sinceras e verdadeiras que ajudaram a Angélica a preferir aceitar o sofrimento atual, sentindo que nessa perspectiva pra ela também se torna mais fácil de suportar. Angélica então confessa que odeia os costumes da nobreza, as roupas impecáveis, os modos, a maquiagem pesada e as danças ridículas. Ela diz que apesar de aprender todo esse tipo de coisa, ela sempre detestou cada parte dessas regras e etiqueta. É por isso que ela decidiu contribuir com sua casa como uma lutadora, e que o seu sonho é se tornar a primeira cavaleira da classe especial. Então ela acredita que sua balança também está pendendo para o sofrimento atual. E com a motivação renovada, Angélica é lembrada por seu professor de que seu estilo de luta é uma versão modificada da técnica da espada do cavaleiro, tornando-a mais poderosa com uma espada na mão. Porém, como as regras do torneio exigem lutar sem armas, Rick sugere que ela aprenda uma técnica para transformar sua própria mão em uma lâmina. E para isso, ele trouxe um instrutor especial, no caso, Reanette. A cena muda e após o intenso treinamento que Angélica se submeteu, o torneio estava a todo vapor, levando a partida final entre os líderes do bloco marítimo, cada um com 7 vitórias e uma derrota. Angélica enfrentará a Silver e nessa luta apenas o vencedor avançará para a próxima fase. Na arena, enfrentando seu oponente, Angélica treme de fúria como uma fera enjaulada. Os velhotes ali que sempre assistem os duelos comentam sobre a estranha aparência de Angélica, acreditando que ela provavelmente está em desvantagem contra a Silver. No entanto, assim que o locutor sinaliza o início da luta, ela dá um soco tão poderoso em seu oponente que ele voa contra a parede com uma força indescritível. Dessa forma, encerrando a luta para o choque de todos os presentes. Nas arquibancadas, Reanette percebe que o treinamento deu resultado, embora Rick ache que a garota pode ter ficado um pouco descontrolada por tudo que passou. A cena muda e vamos para a taverna da milícia após a vitória de Angélica, e ela reflete que por algum motivo os olhares dos moradores a machucam, fazendo-a questionar se fez algo de errado no torneio. Rick responde que o que importa é vencer, enquanto Reanette alerta que as pessoas podem estar com medo dela. Eis então que a Alicerete e Mizete chegam por ali na taverna e a Alpha pergunta ao Mizete o que aconteceu com os rumores de uma das 6 joias que está no Império. Mizete, no entanto, responde que não deu em nada, pois não há um pingo de verdade nisso. Milícia então vem por ali servir os recém-chegados e tem que desviar dos flertes instantâneos do Elfo Anão, até que Bronson chega, guiado por seu leal escudeiro Gold. A garota gato fica corada com a chegada do Orc, o que enfurece Mizete. Com a mesa posta para um verdadeiro banquete, o sábio Orc anuncia que tudo que falta agora é vencer o torneio e receber uma das 6 joias. Alice diz que adoraria participar do torneio, mas Rick corta o entusiasmo dela imediatamente, temendo que ela possa devastar toda a arena. O Orc pergunta quem é a humana na mesa, então a Angélica explica que foi treinada por Rick e Reanette, embora muitas vezes ela tenha pensado que estava sendo torturada pelos dois em vez de ensinada. E mesmo assim, cada membro do Punho de Orichalco garante a ela que seus esforços serão recompensados. E dessa forma, o início oficial do torneio Rei dos Punhos finalmente chega, onde os pares são anunciados após um sorteio aleatório, que obviamente de aleatório não teve nada. Na primeira luta, teremos Herman Miller contra Git Resurrect, o competidor inscrito pela patrocinador do evento, no caso, a Companhia Dragonauta. Na segunda luta, Angélica enfrentará Doug Hip. No terceiro confronto, Rick enfrentará Selina Caine e Rick fica aliviado por não ter que lutar contra seu mestre, e falando nele, a quinta luta será entre Donnie Fisher e Brawlston Ashhork. Na plateia, Gold pede à milícia para que pare de emitir aqueles olhares apaixonados para seu mestre. A quarta e última luta sendo revelada para nós é entre Ed Grace contra o tricampeão Karrion Rolf. E o mestre do Homem-Fera está confiante de que não importa quem ele enfrente, o Rolf levará o cinturão mais uma vez. Com os pares para a primeira rodada estabelecidos, Angélica conta a Rick sobre o esquema da organização para implementar o seu plano de trapaça. A Companhia Dragonauta manipulou a chave para garantir que Git não enfrentasse Karrion ou Brawlston até o final, para impressionar a plateia com a força de seu competidor desde o início. Quando chegar às fases finais, com as apostas no auge, Snape planeja fazer uma aposta muito inteligente, porque se o lagarto deliberadamente perder nesse ponto, o chefe ganhará uma fortuna. É por isso que deram a Git um caminho mais fácil, incluindo enfrentar a Angélica se ele passar pela primeira rodada. E o plano de Angélica é destruir os planos do patrocinador, derrotando o competidor deles na segunda luta. Rick então pergunta o que Angélica faria se ela não enfrentasse o lagarto até a final, mas ela nem sequer considerou isso. Após a divisão da chave, Karrion e seu mestre encontram Rick e Ashhork, e os membros do Punho de Orichalco declaram confiantemente que levarão o cinturão para casa e, consequentemente, a joia pela qual eles vieram. Imperturbável, o mestre Karrion lembra quando seu pupilo era mais jovem. Naquela época, sua academia só havia conseguido levar um competidor ao quarto lugar do torneio, então ele colocou seu novo lutador contra o pugilista chamado Garon. Naquela ocasião, Karrion levou uma baita de uma sova dele, mas o gosto da derrota o levou a treinar até atingir seu auge físico, quando o
Homem-Fera fez seu nome em Iraktop ao vencer 3 torneios, e 6 anos se passaram desde então, e agora o pugilista enfrenta o maior desafio de sua vida. Em breve começa a primeira rodada, onde Git Resurrect enfrenta Herman Miller. O humano desferiu vários golpes no monstro, que não sentiu nada devido à sua resistência acima da média. Depois de errar um golpe, Git ainda houve uma provocação de seu oponente, mas assim que Herman ataca novamente, o lagarto gigante acerta o rosto do cara com o braço, derrubando-o com um só golpe. Rick acha isso muito estranho, porque embora Git pareça forte, seus movimentos são amadores. Mas independentemente disso, Angélica lembra que o propósito da luta é impressionar os apostadores e isso teve seu efeito. Em seguida, ela entra na arena e acaba com seu oponente, enquanto Rick e Broston também avançam sem suar a camisa. E chegamos à luta final da primeira rodada, com Ed Gracie contra o campeão atual. O punho de Orichalco observa atentamente a luta para entender a extensão da força de Karen, que é demonstrada logo no primeiro golpe. Rick observa que ele antecipou o movimento de seu oponente e Broston acrescenta que o excelente olfato de um Homem-Fera proporciona essa habilidade, conhecida como aromatização do futuro. E apesar dos elogios ao pugilista, o campeão atual leva um golpe forte na luta, o que Irianet afirma ter sido intencional. Depois de levar o golpe, Carrie se levanta e nocauteia seu rival, e a plateia relaxa depois suar frio ao ver o seu lutador favorito em apuros. Para sua surpresa, Rick ouve um dos colegas do campeão comentar que ele é muito inconsistente. Um dia depois, começa a segunda rodada, com a plateia dividida entre apostar em Carrie e Git Resurrect. Snape se aproxima de Rick e se apresenta formalmente a seus companheiros, então Alice comenta que o lagarto está exagerando com toda essa encenação, o que constrange o empresário. Mizet explica que os adultos têm que fingir ser adultos o tempo todo, e a vampira descobre que a vida para quem não é criança pode ser bem dura. Rick então pergunta por que Snape não está no assento VIP e ele explica que quer ver a luta entre sua noiva e seu irmão de perto. Falando neles, os dois se encontram antes da luta e Git diz que seu irmão pediu para ele não estragar o rosto de sua futura esposa. Angélica está ansiosa para mostrar os resultados do seu treinamento, enquanto o lagarto ri sobre apenas gastar o dinheiro do pai em besteiras e ainda ser mais forte que seu oponente. Já que ele mencionou isso, Angélica afirma que é impossível para Git ter tal físico sem treinar, e ele desvia respondendo que às vezes ele é o cara que as pessoas chamam de prodígio. De qualquer forma, ele promete não esmagar sua oponente para que ela ainda possa carregar os filhos de seu irmão Snape, e ofendida por esse insulto, Angélica jura que irá esmagá-lo. Nisso, o confronto entre os dois começa e a Angélica inicia com um chute voador no torso de Git, mas ele não sente o impacto. Pelo menos ao contrário de Herman, a cavaleira tem a velocidade necessária para evitar os golpes, já que suspeitava que seus ataques físicos não funcionariam contra ele. Então ela cancela sua magia de fortalecimento, deixando todo o público perplexo. Depois disso, ela usa o reflexo reverso do fluxo mágico e avança com um passe instantâneo, finalizando com uma nova técnica que ela aprendeu, o corte de linha, onde sua mão simula uma espada e corta o abdômen de Git. E nesse momento ingrato o episódio acaba, e agora aguenta coração para esperar e ver se a Angélica conseguirá derrotar o Git ou não. Você quer continuar acompanhando essa história aqui no canal? Então deixa aqui nos comentários que você quer a continuação, mete o dedo no like para fortalecer esse vídeo e se inscreve e ativa o sininho para fortalecer o canal.